E nesta manhã, gostaria de refletir sobre esse texto. Está lá em Colossenses capítulo 4, os versos de 2 a 6. E o título da nossa reflexão, da nossa mensagem esta manhã, é na verdade uma pergunta que eu acredito que Paulo nos responde através desse texto. Que tipo de cristãos Deus quer que sejamos? Que tipo de cristãos Deus quer que sejamos nos tempos que nós temos vivido e em toda a nossa caminhada, em tudo quanto Deus nos ensina, em especial nesse texto que nós vamos observar aqui hoje, ler juntos e refletir, ter um tempo aqui de reflexão. Vamos ler? Você que já abriu a sua Bíblia ali, em Colossenses capítulo 4, os versos de 2 a 6. Estou usando aqui a nova versão transformadora, NVT. Alguns irmãos gostam da Almeida Revista Atualizada, ou então da NVI, são os mais populares, mas os jovens têm usado bastante aí, nova versão transformadora, tem uma linguagem muito fácil e ajuda aí para a compreensão. E para esse texto eu acredito que ela é muito direta em relação aos pilares, às partes importantes que nós precisamos nos atentar. Diz assim: dediquem-se à oração com a mente alerta e o coração agradecido. Orem também por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo. É por esse motivo que sou prisioneiro. Orem para que eu proclame essa mensagem com a devida clareza. Vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades. Que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado, Pai, que nós estamos aqui nesta manhã servindo a Ti, louvando ao Teu nome, orando ao Senhor. Mas neste momento queremos pedir que o Senhor venha nos abençoar, nos usar, falar aos nossos corações esta manhã. Por isso, Deus, pedimos que o Senhor tire todas as distrações, que nós estejamos atentos, focados nesse momento, que nós possamos tirar esse tempo para que nós possamos refletir sobre a Tua palavra e sobre aquilo que o Senhor nos tem a ensinar aqui esta manhã. Fale aos nossos corações, Pai, quebrante os nossos corações, para que nós assim possamos estar atentos à Sua voz e atendermos prontamente ao Seu chamado. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Irmãos, esse texto se encontra ali na carta de Paulo aos Colossenses. Essa carta é uma carta muito especial. Quando nós olhamos para a pessoa de Paulo, nós logo percebemos que Paulo é sem dúvida o maior missionário aí que nós conhecemos no Novo Testamento. Ele é o maior escritor, o autor de mais cartas, mais livros que nós nos debruçamos no Novo Testamento. E Deus certamente o usou. Mas em especial nesta carta, nós percebemos uma coisa. Paulo, ele sempre escreveu a igrejas e as cidades um pouco mais conhecidas. Paulo escreve a carta aos Romanos, de Roma, a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja de Filipos. São todas cidades grandes, igrejas conhecidas, cidades conhecidas. Mas Paulo escreve esta carta à igreja de Colosso. E muitos comentaristas compreendem e concordam que se Paulo talvez não tivesse sido inspirado por Deus a escrever essa carta aos Colossenses, nós cristãos, e as pessoas no geral, talvez nem conheceriam que houve uma igreja em Colosso e que existe essa cidade ali hoje situada ali perto da região daquilo que chamamos de Turquia, porque esta igreja e essa cidade, ela foi por um tempo atrás uma rota comercial muito conhecida de Roma. Mas então quando o Império Romano se estabelece ali e começa a ficar cada vez mais forte, entende-se a necessidade de mudar essa rota lá, por interesses, claro, políticos, econômicos daquele tempo. Então Colosso não se torna mais uma cidade relevante nessa rota comercial e começa a viver ali grande dificuldade financeira que apanha e se achega a todos na região. Então Paulo, que tinha sido aquele que plantou essa igreja ali em Colosso, ele está agora compartilhando desta carta para com aqueles irmãos. E Paulo em especial, ele escreve esta carta sabendo da realidade da igreja, os irmãos desanimados quanto à situação de vida que eles estavam se encontrando, desanimando também na igreja por conta das dificuldades financeiras, e assim estavam vivendo um momento difícil. Então Paulo começa a ouvir falar daqueles irmãos,
é encontrado com alguns outros irmãos que vão visitá-lo na prisão. Então Paulo escreve esta carta a esses irmãos com um propósito: de fazê-los compreender que Cristo lhes era suficiente, que Cristo bastava na vida deles. E essa é a grande tônica de toda a carta de Paulo aos Colossenses: escrever e descrever a importância de Cristo na vida daqueles irmãos ali de Colosso e na vida também de todos aqueles que são leitores dessa carta. Então, nesta manhã, quando nós lemos esse texto, se tem algo por detrás de tudo que nós vamos ver aqui, que Paulo está preocupado em ensinar, que Deus o inspirou e se estende a nós hoje, é de nos ensinar que Cristo é suficiente, de que Cristo nos basta diante de qualquer dificuldade e qualquer situação que nós estejamos enfrentando, seja até mesmo ela financeira, que era o caso ali da igreja de Colosso, que estava desanimando, partindo desse princípio, dessa dificuldade que eles estavam passando. E quando nós olhamos ainda em especial para esse texto, nós percebemos que Paulo ele está nos ensinando a respeito da oração, a respeito do testemunho, na vida e no falar. E assim nós olhamos para esse texto e percebemos que Paulo ele vai então nos instruir a respeito de como nós precisamos caminhar como cristãos, a partir daquilo que Deus nos tem a ensinar. E é por isso que o título da nossa mensagem é: que tipo de cristãos Deus quer que sejamos? Porque ao longo da caminhada, ao longo da nossa vida, até mesmo eclesiástica, dentro da igreja, servindo a Deus, é comum nós entendermos alguns padrões, mas também criarmos rotinas, cairmos nas rotinas e nos esquecermos que o padrão de serviço é Deus. E por vezes nós nos deixamos levar pelos movimentos, pelas multidões, então nós nos esquecemos de que o padrão era Deus e nós nos pegamos em alguns momentos fazendo coisas que Deus nunca faria. E é por isso que Paulo lhe traz essa instrução. E eu gostaria que você olhasse junto comigo, verso a verso, aquilo que Deus está nos ensinando, para que a gente possa extrair daqui princípios e ensinamentos importantes, para que nós possamos compreender então, a partir disso, que tipo de cristãos Deus quer que nós sejamos. E Paulo inicia a sua instrução ali no verso 2, como nós lemos, que ele diz o seguinte: dediquem-se à oração com a mente alerta e o coração agradecido. A palavra que Paulo usa para descrever dediquem-se, ela pode ser uma das suas traduções ali do original, é também trazendo aquela ideia de perseverança, aquela ideia de continuidade, aquela ideia de algo que está se consolidando com o tempo e que se torna firme. Então, quando Paulo fala dediquem-se à oração, Paulo está nos chamando para perseverança na oração, para continuidade, para algo que não tem interrupções, ou pelo menos que não deveria ter. A nossa caminhada, isso já é conhecido pelos irmãos até mesmo desde o Antigo Testamento na história da igreja. O salmista já dizia: medite na lei de dia e de noite, né? Então traz essa ideia de que nós precisamos estar nos relacionando, falando com Deus diariamente, o tempo todo. Paulo também fala aos Tessalonicenses, né? Orai sem cessar, 1 Tessalonicenses 5, 17, 18. Então nós percebemos que é toda uma chamada para que nós estejamos continuamente, obrigado irmão, continuamente nos dedicando à oração, porque a oração é algo importante. E a oração em especial, nós sabemos, ela é uma ferramenta poderosa que Deus nos deixou, que é resumidamente o fato de nós conversarmos com o nosso Deus, conversarmos com o Senhor das nossas vidas, com o nosso Salvador. E é um privilégio, na verdade, que nosso Deus deixou, e é uma das coisas que nós somos chamados em todo o tempo na Bíblia para fazê-la, para exercitá-la e para colocá-la em prática. Mas por vezes, por conta das mudanças e das rotinas, as questões dos padrões humanos que são percebidos e Deus deixando assim, sendo deixado de lado, nós deixamos até mesmo de orar. E esse é um perigo muito grande, que nós precisamos estar alertas. Mas o texto não para por aí. Paulo ele diz que nós devemos nos dedicar à oração, mas com a nossa mente alerta e o coração agradecido. Essa mente alerta, a palavra que Paulo usa é a mesma que Jesus usou para dizer aos discípulos que eles ficassem, enquanto Jesus fosse orar, que eles ficassem vigiando e orando. E os irmãos se lembram, os discípulos dormiram, não é? É a mesma palavra
que traz essa ideia de que nós precisamos estar atentos, acordados, alerta. Mas é interessante porque em ambas as ocasiões, esse fato de estarem vigiando e estarem alertas está conectado na mesma sentença ali, a oração está ali presente. Então, para que nós estejamos alertas, nós precisamos estar em oração. Porque senão nós só estamos atentos talvez a alguns problemas, a alguns perigos, mas nós nem sabemos o que fazer. Mas se nós estamos orando, nós estamos alertas não só aos perigos, mas em especial alertas, vigiando, mas atentos à voz de Deus. E assim nós não começamos a descrever e definir como é ser cristão a partir dos homens, a partir das coisas, a partir das pessoas, mas em especial definir como que nós devemos ser cristãos a partir de Deus, a partir daquilo que Deus nos ensina. E é por isso que quando Paulo nos ensina que nós precisamos nos dedicar à oração com mente alerta, Paulo está dizendo: orem, 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 orem e não deixem de orar, que assim nós estaremos alertas. Mas ainda nessa mesma sentença, Paulo fala que nós precisamos nos dedicar à oração com a mente alerta e o coração agradecido. Irmãos, isso é um fato. Se nós temos uma vida de oração perseverante, contínua, nós somos agradecidos a Deus. Nós sabemos reconhecer o cuidado especial de Deus em todo tempo e em todo momento, e assim nós percebemos que se nós estivermos realmente orando, nós realmente estaremos alertas e realmente nós teremos condições de ter um coração agradecido. Se isso não for feito, qualquer tentativa de ser agradecido a Deus, de estar alerta sem a oração, é certamente uma tentativa frustrada, porque nós dependemos de Deus. E é por isso que nós somos ensinados, exortados, corrigidos a estarmos atentos e alertas em oração. Porque quando nós oramos, Deus não muda, mas nós mudamos. A função da oração é transformar a nós, de nos fazer compreender quem Deus é e o quanto nós precisamos dele. E se nós não oramos, nós temos uma incapacidade enorme de perceber isso, de desenvolver isso e de crescer nessas verdades. E é por isso que aquilo que Paulo começa dizendo nessa pequena porção deste capítulo é de suma importância e é extremamente necessário para as nossas vidas. E é por isso até que Paulo ele não sugere que nós estejamos atentos e sejamos dedicados à oração. É um imperativo, é uma exortação. Paulo está puxando a orelha dos irmãos da igreja de Colossenses. E certamente ele, a serviço de Deus, sendo inspirado por ele, quando nós lemos isso como palavra do Senhor, Deus está puxando as nossas orelhas também em relação a isso. Por isso, irmãos, estejamos nós atentos à oração. Estejamos nós atentos à oração e sempre empenhados e dedicados a exercitarmos essa ferramenta poderosa que Deus nos deixou, essa liberdade que Cristo nos deu de falarmos com o Senhor diretamente. Mas o texto não para por aí. Paulo no verso 3, por mais uma vez, fala sobre oração. Mas agora ele fala: orem também por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo. E é por esse motivo que eu sou prisioneiro. Mencionei no começo que esta carta que Paulo escreve, ele a escreve da prisão. Não sei se todos têm conhecimento disso, mas Paulo, ele por 2 vezes foi preso pelo Império Romano, pelo fato de estar anunciando Cristo, anunciando as verdades do Evangelho. E por conta disso Paulo foi preso. Levantaram ali mentiras a respeito de Paulo, tentaram justificar algumas coisas, fazer com que as pessoas pensassem mesmo que ele era condenado, ou então que ele estava fazendo qualquer outra coisa que fosse corruptível, mas na verdade Paulo estava sendo fiel a Deus, dedicado em servir ao Senhor e dedicado em cumprir a chamada especial de Deus para ele, em servir a Deus. Então Paulo ele está aqui preso por causa desse evangelho. E ele não só está exortando os irmãos para que eles estejam em oração, mas ele também pede que os irmãos estejam orando por ele. Isso é importante para a vida da igreja, que nós oremos uns pelos outros. É por isso que Deus ele cria aquilo que nós conhecemos como igreja, lá em Atos capítulo 2, que se inicia ali.
É por isso que Deus constrói a igreja, para que os irmãos estejam em comunhão. E a comunhão, irmãos, não é só, isso faz parte também, a gente almoçar junto, a gente comer junto, a gente estar ali perto, a gente se cumprimentar aos domingos. Precisa ir além. Nós precisamos estar preocupados com os nossos irmãos, ao ponto de nós, na nossa casa, nos lembrarmos dos nossos irmãos, das suas dificuldades, das suas aflições, e nos dedicarmos em oração por eles. Essa é uma demonstração de amor verdadeira. Essa é uma preocupação verdadeira. Não é qualquer outra coisa senão orar. Se nós fazermos qualquer outra coisa, mas não somos capazes de orar pelos nossos irmãos, talvez nós não os amemos de verdade. Então nós precisamos refletir sobre isso, que a oração é o máximo que nós podemos fazer por alguém. Nós podemos pedir a Deus que Deus intervenha em qualquer situação, qualquer dificuldade, qualquer luta, que Deus cuide de cada um. É por isso que a oração é muito importante. Mas importante aqui é que Paulo ele pede que os irmãos estejam orando por ele, para que Deus lhe dê oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo. E ele ainda destaca: olha, é por isso que eu estou preso. Eu estou preso por causa desse segredo. E aqui nós temos uma percepção importante, porque Paulo ele está preso, e o fato dele pedir para que os irmãos orem por ele, mesmo ele estando preso, mas para que ele tenha oportunidades de falar do Evangelho, nós percebemos que Paulo ele não está abatido pelo fato de estar preso. Talvez, certamente, seja uma situação muito difícil. Sabemos que naquele tempo nós temos aí o conhecimento dos açoites, de tudo mais que acontecia, né? Então nós imaginamos o cenário disso, mas Paulo, mesmo em meio a todas essas coisas, ele está preocupado com que Deus lhe dê oportunidades, mesmo na prisão, de falar do Evangelho para outras pessoas. Alguns comentaristas até sugerem aqui que Paulo ele só esteja preocupado com isso. E Paulo ele está ali pedindo para que os irmãos orem, para que ele tenha mais possibilidades de falar do Evangelho. E alguns autores externos à Bíblia, históricos daquele tempo, dizem, nós temos até alguns relatos bíblicos que também dão essa ideia, de que Paulo ele estava ali na prisão, evangelizando os presos que estavam com ele, e inclusive aqueles que estavam o açoitando, dando testemunho, falando desse segredo, dos mistérios de Deus, das verdades do Evangelho, para aqueles irmãos ali. Então nós percebemos e conseguimos imaginar tamanha vida de oração de Paulo, tamanha proximidade que Paulo tinha com Deus, ao ponto de, apesar de estar preso, estar preocupado em falar de Jesus ainda assim. E só ele por si só, esse versículo em si, já diz muita coisa a nós. Mas é verdade que Paulo não para por aí, ele continua no verso 4, por mais uma vez falando sobre oração. Ele pede agora que os irmãos orem por ele mais uma vez, mas pede para que eles orem, para que ele proclame essa mensagem com a devida clareza. E isso aqui é muito importante. Nós imaginamos toda a capacidade que Paulo tinha, né? Nos é conhecido, Paulo tinha estudos, Paulo era alguém muito inteligente, bem estudado. Paulo foi muito usado por Deus, alguém muito próximo do Senhor, ao ponto de ser usado por Deus para escrever aquilo que nós entendemos como Bíblia, como literatura inspirada por Deus. Mas ainda assim Paulo expressa uma humildade e uma dependência de Deus muito grande, ao ponto de pedir para esses irmãos da igreja de Colosso, que estavam com dificuldades de enxergar Cristo em meio às suas lutas, e ele pede para que eles estejam orando por ele, para que ele tenha a capacidade ali de entregar a mensagem com a devida clareza. Então Paulo aqui expressa uma preocupação também, para que as pessoas estivessem entendendo aquilo que ele está dizendo. E aqui é muito importante nós pensarmos nisso, porque algumas pessoas acham que para nós falarmos de Deus, nós precisamos saber falar palavras difíceis. E nós não vemos nenhum relato bíblico disso. Pelo contrário, nós vemos toda uma preocupação simples, direta, objetiva, em todo o tempo quando o Evangelho é ensinado. Jesus usava exemplos nas suas parábolas, situações do dia a dia que eram comuns às pessoas. Nós percebemos Paulo aqui preocupado com isso, e nós olhamos ainda para a linguagem, os destaques que Paulo fazia, e tantos outros autores também, como Pedro, Tiago, no Novo Testamento, João, e nós percebemos que existe ali uma preocupação de que as pessoas estivessem compreendendo aquilo que está sendo dito. Irmãos, para nós, isso também é importante, porque essa preocupação
nos fazem entender que o fato de nós entregarmos a mensagem de Deus a qualquer pessoa que seja nosso vizinho, seja qualquer pessoa, alguém que da nossa família, algum amigo próximo, ou até mesmo uma pessoa que você só vai ver uma vez na vida. Paulo está aqui nos ensinando de que nós precisamos nos preocupar com isso. A gente não pode ter pressa de falar do Evangelho de Jesus para alguém. É comum quando a gente vai fazer evangelismo de rua, né? Ainda que hoje não seja tão comum assim. Antigamente a gente usava os panfletos, né, para entregar para as pessoas e tudo mais. A gente falava, esse aqui é o panfleto, fala de Jesus, lê aí e vai embora. Não, essa não é uma mensagem entregue com clareza. Ainda que a pessoa entenda que, isso aqui está falando de Jesus, mas talvez pelo fato de ser entregue de qualquer jeito, né, só um exemplo, a pessoa não se sinta motivada em ler aquilo. Agora se você para, oi, tudo bem? Posso orar por você? Gostaria de te entregar um panfleto aqui que tem algumas coisas, mas em especial gostaria de te falar de Jesus, que é algo daquilo que está dizendo aqui. E você começar a falar de quem é Cristo, daquilo que Ele faz, daquilo que Ele fez na sua vida, as transformações que Deus tem feito na sua vida, a obra dEle em você, o que Ele tem mudado, o quanto você já conhece de Jesus. Se preocupar com que as pessoas estejam compreendendo aquilo que nós estamos dizendo. E é por isso que não pode ser feito de qualquer maneira, não pode ser feito de qualquer jeito. E é por isso que Paulo está aqui preocupado, por mais uma vez, pedindo que os irmãos orem. Já é a terceira vez que ele fala sobre oração nessa passagem, mas ele pede que os irmãos estejam orando, para que ele tenha a capacidade ali de entregar a mensagem com clareza, para aqueles que estão presos e para aqueles que estão o açoitando. Aqueles que são os carcereiros ali, que todos os dias estão lá batendo nele por causa do Evangelho, porque ele está ali a serviço de Deus. Mas o texto não para por aí, é verdade. No verso 5, Paulo deixa de falar sobre oração, ele direciona a sua fala para outro sentido. Ele diz assim: vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades. Há uma coerência aqui no verso 5 com aquilo que ele disse no verso 4. Paulo está agora chamando os irmãos que sejam sábios, que vivam com sabedoria. E é importante dizer, essa vida de sabedoria que Paulo está dizendo, não é uma vida superdotada de inteligência, não é isso. A Bíblia nos ensina que a sabedoria bíblica, ela nem mesmo está necessariamente acompanhada a muita idade. Nós olhamos lá para Provérbios capítulo 1, verso 7, que vai dizer que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas que os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então nós percebemos a partir dali que a sabedoria ela está muito mais ligada a temer a Deus, a temer ao Senhor. E quando Paulo diz aqui, vivam com sabedoria, Paulo está dizendo, vivam com temor. Temam a Deus, sejam reverentes ao Senhor, façam as coisas como Deus determina que nós devemos fazer. Não se apliquem em se preocupar com o que os outros estão fazendo, se é A, se é B. Se preocupem em fazer aquilo que Deus nos tem ensinado a fazer e da maneira com que Deus tem nos ensinado a fazer. E assim nós estaremos vivendo com sabedoria. E ainda mais, ele fala que nós precisamos viver com sabedoria entre os que são de fora. Obviamente, de fora ali da igreja de Colosso, entre aqueles que não estão ali. E ele ainda diz que aproveitem bem as oportunidades. Nós temos uma facilidade maior de desempenhar e de parecermos ser sábios quando nós estamos dentro da nossa comunidade, dentro da igreja, quando as pessoas que conhecem de Jesus também estão ali falando a mesma linguagem que a gente, estão pensando ou pelo menos tentando fazer a mesma coisa que nós estamos tentando fazer. Mas Paulo ele chama a nossa atenção para que nós nos preocupemos em falarmos sobre isso, em sermos sábios, em vivermos sabiamente entre aqueles que não fazem parte desse corpo, desse grupo, dessa igreja, dessa comunidade, entre aqueles que não conhecem o Evangelho, as pessoas que nós convivemos diariamente e que ainda não têm em si a graça de Deus, pessoas que trabalham conosco, estudam conosco, moram na mesma rua que a gente, no mesmo condomínio que a gente, os nossos parentes, os nossos amigos, as pessoas que estão próximas de nós,
mas que ainda não fazem parte desse corpo. Paulo está nos chamando para vivermos com sabedoria, porque nós precisamos nos preocupar com isso. Essa é a nossa tarefa: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. O mundo que você está evangelizando são aqueles que estão à sua volta. O seu ide, ele precisa ser construído diariamente. A ideia ali é algo contínuo, não é algo de um momento só. E Paulo está dizendo aqui que nós precisamos aproveitar bem todas as oportunidades. Não é aproveitar uma, se eu aproveitei uma e fui ali meio relaxado em 9, está tudo bem, Deus se agrada disso. Não, Deus não se agrada. O que Paulo está nos fazendo entender aqui é que Deus se agrada que nós aproveitemos bem todas as oportunidades. Não uma, não duas, não três, mas todas. Não quer dizer que nós não vamos falhar nesse processo. Obviamente nós somos pecadores, mas Paulo está nos ensinando que esse deve ser o nosso objetivo. Quando a gente falhar, a gente precisa refletir por que a gente falhou e pedir a Deus que nos direcione para que possamos assim melhorar. Mas esse precisa ser o nosso alvo, o nosso objetivo. E o último verso que nós lemos, que nós queremos observar aqui essa manhã, é o verso 6. E Paulo diz assim: que as suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. E aqui, ainda linkado com aquilo que Paulo disse no verso 5, ele nos direciona para que nos exorta, na verdade, para que tenhamos conversas amistosas e agradáveis. Conversas amistosas e conversas agradáveis para um crente, certamente, são conversas que falam do Evangelho. Conversas saudáveis, que não tem ali palavras ou até mesmo assuntos, por exemplo, obscenos, que não tratam e não falam sobre coisas que está só ligado a falar mal de pessoas, a difamar pessoas, falar mentiras, contar coisas que não são verdades, caluniar, falar palavras de baixo calão. Ter conversas amistosas e agradáveis, sem dúvida, é ter conversas que se preocupem em expressar essas verdades, expressar cuidado pelas pessoas, expressar humildade, expressar amor, expressar o Evangelho de Deus, expressar a pessoa de Cristo. Quando nós não fazemos isso, meus irmãos, é uma realidade. Deus não se alegra disso. Deus não fica feliz, não se sente honrado, não se sente louvado por aquilo que nós temos feito. É muito preocupante quando nós vemos, a gente acaba ouvindo, caminhando junto aí com outros pastores, outras pessoas também. É muito triste quando nós terminamos um culto, chegamos ao fundo, e aí o irmão passa lá na porta: hoje o Corinthians ganhou, hein? Acabou de acabar o culto. Hoje o Palmeiras ganhou, hein? O Flamengo perdeu lá, alguma coisa assim. Mas e a mensagem? E o culto que nós prestamos a Deus? E sobre os assuntos que nós oramos? As pessoas que foram mencionadas que estão enfermas, carentes da nossa oração, carentes dos cuidados de Deus, das misericórdias do Senhor, das bênçãos. Ter conversas amistosas e agradáveis é ter conversas sobre o reino de Deus, sobre as coisas do Senhor, sobre como nós temos vivido a nossa vida aqui, enfrentando as nossas dificuldades dependendo dEle. É sobre isso, meus irmãos, que nós somos exortados a conversar no dia a dia. Tiago fala muito sobre isso, sobre a língua. Não tem como a mesma fonte dar água doce e água salgada. Não tem como, nós sabemos disso. Ou você fala só coisa errada, ou você fala só coisa certa. Ou você fala as coisas que são agradáveis e amistosas aos olhos de Deus, ou você fala coisas que são agradáveis e amistosas aos olhos dos homens. E nós precisamos perceber isso. E Paulo ainda fala de que o propósito de nós termos esse cuidado é de que nós tenhamos a resposta certa para cada pessoa. Resposta certa a respeito do que, meus irmãos? Resposta certa em relação àquilo que Paulo disse antes no verso 5. Uma resposta sábia, uma resposta temente a Deus, uma resposta que depende, uma resposta de alguém que está em oração com o Senhor, como Paulo mencionou por 3 vezes nesse texto. É sobre isso que Paulo está dizendo.
as nossas conversas amistosas e agradáveis precisam girar em torno disso. E caminhando aqui para o final, eu gostaria então de destacar quatro percepções que nós temos nesse texto aqui, de que Deus, Ele quer que sejamos cristãos de tal modo. Eu gostaria de destacar aqui 4 verdades que nós percebemos nisso. Não sei se nós estamos sem ali, mas eu vou pausadamente, dá para você anotar, são apenas frases. A primeira é que Deus, Ele quer que nós sejamos cristãos perseverantes na oração. Nós vemos isso no verso 2, nós vemos isso no verso 3, nós vemos isso no verso 4 também, mas em especial o verso 2 nos convida a sermos perseverantes na oração. Nós precisamos nos dedicar a isso, meus irmãos. A nossa vida depende disso. Lá em Romanos 12:12, Paulo diz assim também: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Nós precisamos continuar, perseverar na oração. Essa é a ferramenta mais preciosa que nós temos. Essa é a tarefa mais importante que nós temos. Porque se nós não orarmos a Deus, não falarmos com o Senhor, nós não honraremos a Deus no nosso dia a dia, não seremos capazes de cumprir a nossa missão de evangelizar e anunciar o Evangelho a toda criatura. Nós não seremos capazes se nós não perseverarmos na oração. E a nossa vida espiritual, ela será uma vida relaxada. O nosso relacionamento com Deus será um relacionamento EAD. Nós passamos aí pela pandemia e nós nos lembramos das limitações que tínhamos de ir até alguns lugares e sairmos de casa, as preocupações que tínhamos. A gente sabe o quanto nós nos distanciamos de pessoas por esse tempo. Agora imaginem se distanciar de Deus, não por 2 anos, 3 anos, mas por 5, por 10, 20, 50, 60, porque a Bíblia nos ensina que nós estamos separados de Deus desde que nós existimos. Desde lá o Éden, o homem separou-se de Deus por conta do pecado. E nós precisamos, se nós somos cristãos mesmo, nós precisamos orar a Deus, porque um cristão verdadeiro, ele se reconciliou com Cristo, com Deus, a partir da pessoa de Cristo, seu sacrifício de cruz. E nós nos dedicamos em oração, porque nós queremos estar perto de Deus, porque nós precisamos de Deus, porque nós entendemos o quanto nós dependemos dEle. Uma segunda verdade que Paulo expressa aqui, que precisa ser percebida por nós, é de que Deus quer que sejamos cristãos atentos às oportunidades de proclamar o Evangelho. Nós sabemos a nossa missão nesse mundo está lá em Mateus 28. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando a tudo aquilo quanto o Senhor nos ordenou, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa missão nesse mundo. Se nós estamos fazendo qualquer outra coisa e não estamos preocupados com isso, nós precisamos rever as nossas prioridades. Nós precisamos revê-las. E nós precisamos estar atentos às oportunidades que Deus tem nos dado de proclamarmos o Evangelho, porque essa é a nossa tarefa. Eu não sei ao que você tem se dedicado, ao que mais tem tomado o seu tempo, mas o que deveria tomar o nosso tempo é a preocupação e a atenção a estarmos atentos às oportunidades de proclamar o Evangelho que Deus nos tem dado. Nós precisamos estar atentos nisso. E Paulo disse ainda uma coisa importante também, que está ali em 1 Coríntios 4:1, que diz assim: pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Nós somos aqueles que estamos aí a serviço do Senhor, dispensando as verdades do reino de Deus, do mistério de Deus, do Evangelho de Cristo. Uma terceira verdade e penúltima que nós percebemos nesse texto é de que Deus, Ele quer que nós sejamos cristãos preocupados com a compreensão dos outros naquilo que nós ensinamos. Esta é uma verdade. Meus irmãos, nós precisamos nos preocupar
com a compreensão das pessoas a respeito do evangelho que nós temos ensinado. Isso é importante, às vezes nós não paramos para pensar nisso. Como será que as pessoas estão vendo, entendendo, ouvindo o evangelho que nós temos anunciado? Como que as pessoas estão olhando para as nossas vidas? Elas estão percebendo Cristo? Elas estão percebendo o Senhor? Quando nós falamos do evangelho, as pessoas estão entendendo isso? Elas conseguem parar, ouvir o que nós estamos dizendo e olham para a nossa vida, para a nossa caminhada e encontram ali: poxa, eu entendi o que você disse, eu compreendi a mensagem que você está expressando. Nós precisamos nos preocupar com isso, meus irmãos. Paulo estava preocupado com isso. Paulo estava pedindo que a igreja de Colosso orasse por ele por causa disso. E certamente o fato dele pedir para que os irmãos orassem por ele, ele está dizendo: irmãos, olha, eu estou preocupado com isso aqui. E vocês estão preocupados com o quê? Eu estou preocupado que as pessoas estejam entendendo aquilo que está sendo pregado. Isso aqui é interessante porque nós paramos para pensar e nós desenvolvemos alguns jargões, né, dentro da igreja, que nós usamos sempre, né? Nós falamos algumas palavras assim, e aí nós precisamos refletir, né? As pessoas que estão fora da igreja entendem isso? Não, nós estamos falando aqui sobre teologia, santificação, justificação, crucificação. O que é isso? O que isso quer dizer? Esses termos todos. Nós precisamos pensar nisso e falar sobre isso, verbalizar isso, mas de uma forma que as pessoas entendam. O que é justificação? Né? Quem que está justificando o quê? Fizeram uma pergunta para alguém está se justificando? O que é isso? E aí nós ensinamos, nos preocupamos em falar de uma maneira que as pessoas consigam entender, né? Outro dia foi falado numa reunião de EBD, né, sobre o evangeliquez, né? Eu entendo que Paulo esteja aqui falando um pouco disso. Nós precisamos estar preocupados com a compreensão das pessoas a respeito daquilo que nós estamos dizendo. E por último, nós percebemos então que Deus quer que sejamos vigilantes quanto à vida que nós temos levado. Os versos 5 e 6 certamente direcionam o nosso pensamento para isso. E o fato de Paulo iniciar falando sobre a perseverança na oração e terminar essa pequena parte falando sobre a vida que as pessoas têm levado, como nós precisamos nos preocupar, né? Vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades, e que as suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Nós seremos capazes de cumprir isso se nós estivermos vigilantes quanto à vida que nós temos levado, quanto às coisas que nós temos feito, quanto à intenção do nosso coração em fazer o que fazemos. Quando nós fazemos da boca para fora, de qualquer forma, sem o intuito verdadeiro de honrar e glorificar o nome de Deus, irmãos, certamente nós falharemos. Ou talvez podemos até dizer, nós já falhamos, só no pensar, né, no projetar em fazer algo que não esteja preocupado com Deus, com os padrões de Deus, com aquilo que Deus tem determinado. E é por isso que quando a gente pensa que tipo de cristãos Deus quer que nós sejamos, nós precisamos lembrar dessas coisas. Nós precisamos ser cristãos perseverantes na oração, atentos às oportunidades de proclamar o Evangelho e preocupados com a compreensão dos outros naquilo que ensinamos, e vigilantes também quanto à vida que nós temos levado. E apenas para nós concluirmos, gostaria de dizer que nós olhamos para esse texto, e se tem algo que nós precisamos compreender aqui, é que certamente Deus, Ele quer que nós sejamos cristãos que se dedicam em oração, desenvolvendo assim um coração grato, procurando oportunidades de proclamar o Evangelho com clareza, à medida que leva uma vida guiada por Deus.
Eu vou ler mais uma vez, para que nós possamos prestar atenção naquilo que esse texto está nos ensinando. Deus quer que sejamos cristãos, que se dedicam em oração, desenvolvendo um coração grato, procurando oportunidades de proclamarmos o Evangelho com clareza, à medida que nós levamos uma vida guiada por Deus. É isso que nós precisamos tirar daqui esta manhã, guardar em nossos corações e pensarmos e colocarmos diante de Deus, refletirmos sobre isso, sobre a maneira com que nós temos vivido e a maneira com que nós temos caminhado. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Senhor, certamente olhamos para a Tua Palavra, percebemos, Pai, que o Senhor teve o cuidado de usar Paulo a nos exortar esta manhã, a estarmos, Pai, certamente nos aplicando ao exercício da oração. Nós sabemos o quanto nós somos falhos, o quanto nós falhamos nessa tarefa, o quanto nós precisamos melhorar e o quanto somos incapazes de fazê-la sozinhos. Deus, nós sabemos que parte disso é empenho, é dedicação nossa, é reorganização de prioridades no nosso dia a dia, mas certamente, Pai, esta ferramenta é muito preciosa. Nós temos muitas distrações nesse mundo que nos tiram foco, nos fazem esquecer do quanto nós precisamos de Ti e do quanto nós precisamos nos preocupar em orarmos ao Senhor antes de qualquer coisa. Nós sabemos, Pai, que nós precisamos muito do Senhor, mas por conta da nossa pecaminosidade, por vezes nos esquecemos disso e vivemos como se não precisássemos disso. Mas, Pai, pedimos nesse momento que o Senhor toque na mente e no coração de cada um que aqui está, para que nós possamos absorver essa verdade, esse ensinamento que o Senhor nos trouxe, para que nós sejamos capazes de colocar em prática, Pai. Nos abençoe com Teu Espírito Santo, nos dando o combustível necessário para obtermos êxito nessa tarefa de orarmos a Ti, de falarmos mais com o Senhor, de dedicarmos mais tempo a Ti e nos preocuparmos, Pai, em estarmos próximos e estarmos agradando ao Senhor. Nós precisamos de Ti, dependemos do Senhor. E ainda que alguns não compreendam, Pai, abençoe-os para que eles comecem a desenvolver uma vida de oração ou continuem a desenvolvê-la contigo, Pai. Abençoe-nos com a Sua imensa graça e continue a nos guiar conforme o Teu querer. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém.